Olá pessoal, eu me chamo Sérgio Ricardo Ferreira, sou professor formado em História e também em Pedagogia, mas a minha disciplina de concurso é História, trabalho também com curso superior, mas nós estamos aqui para trabalhar com um grupo de formação em História e o conteúdo que eu escolhi para a gente trabalhar inicialmente é o novo ensino médio e o ensino da história. Então são conteúdos a partir ali do primeiro ano do novo ensino médio e principalmente as metodologias que a gente pode utilizar, né? Nós vamos utilizar conteúdo e prática para que vocês possam também trazer experiências e levar novos modelos, novas experiências que vocês possam trabalhar ali no ensino médio. Então isso é importante, né? Você ter a teoria e também, claro, a prática, né? Para que o curso de formação seja melhor aproveitado. Então, a escrita da história e o ofício do historiador, né? E os objetivos são vários, como compreender e reconhecer as formas de escrita da história e o trabalho do historiador, apresentar as fontes históricas materiais e imateriais, com um detalhe, hein? Nós temos condições de montar as fontes históricas para que os nossos estudantes do novo ensino médio sejam os protagonistas da história. Também compreender como as fontes históricas são importantes para conhecermos os fatos e os processos históricos. Eu considero assim, colegas, como o mais importante objetivo é de oportunizar aos cursistas, a vocês cursistas, e claro, em trabalhar em sala de aula, o protagonismo na história através da pesquisa e apresentação, utilizando as histórias deles, as experiências de vida dele e principalmente a apresentação de fontes que eles mesmos possam pesquisar, analisar e contextualizar. É muito importante o ensino de história hoje que o professor ele faça esse trabalho de contextualização. Nós falamos de história da sociedade, a história do homem, nós estamos falando de todo um período, né, que é importante você trazer do passado quais são as influências, qual é o legado desse conteúdo que você trabalha com o presente. Então é claro que nós vamos trabalhar, por exemplo, qual o significado da palavra história, né? Quem é o profissional especializado nessa área de conhecimento, né? E a metodologia, né? Nós podemos fazer agora, até nesse momento, a partir da minha atuação, né? Eu contar a minha própria história, a minha história pessoal e profissional, e oportunizar também a vocês que apreciem e sejam estimulados a contarem suas próprias histórias. Isso é importante, você ter a empatia, ou seja, você contar a sua história e você ouvir e dar crédito a histórias das pessoas. Nesse caso, da metodologia ativa, nesse curso, nós vamos utilizar essa prática. Eu contarei a minha história e depois, no próximo módulo, vocês vão contar a história de vocês, né? Bom, continuando, para o próprio estudante, a gente vai definir o que significa história, né? Porque história em grego significa pesquisa, né? Se a gente vai acessar os dicionários, por exemplo, vai dizer que a história é uma ciência que estuda eventos passados com referência a um povo, a um país, um período ou um indivíduo específico, né? Mas eu prefiro essa definição dos gregos para que os nossos alunos sejam pesquisadores da história. Eles também são os protagonistas da história, eles têm que se sentir, fazer parte, se integrar a essa história. Então a história e passado são diferentes, né? Apesar de que no senso comum as duas palavras muitas vezes têm um significado muito próximo. Nós podemos, por exemplo, trabalhar a questão da peste negra no século XIV e relacionar com a pandemia do Covid. Então vamos fazer essa atividade no nosso curso? É uma experiência muito interessante. Como era o costumes durante o período da peste negra? Qual era a influência da religião no contexto da sociedade europeia? Quantas pessoas morreram?
quais foram, como a ciência tratava aquela questão, porque na verdade a igreja dominava aquele período, né? Dominava a cultura e a própria sociedade. Então a igreja jogou como um dos fatores para ocorrer a peste negra que as pessoas não estavam tendo fé, não estavam orando, não estavam indo à igreja. E o que isso não é verdade, né? Porque a peste foi provocada pela doença que foi a peste bubônica, e obviamente a peste bubônica ela é um vírus, né, que se prolifera, ou seja, os próprios ratos, né, quando são picados por pulgas, as pulgas foram os transmissores, e depois, com tantas mortes, né, infelizmente, as pessoas se contaminavam pelo próprio ar. E essa relação com a pandemia da Covid, a gente pode fazer aqui no curso, essa experiência, para estabelecer essas relações entre o que aconteceu no passado e o que nós estamos vivendo aí no presente, no que se tange a ciência, as questões das vacinas, né? Então isso é importante. Vocês poderão então produzir um vídeo ou produzir um material para estabelecer essas relações entre o presente e o passado. Quando nós trabalhamos as fontes materiais e imateriais, é importante a gente identificar que as fontes históricas podem ser os testemunhos, evidências, documentos, artefatos, roupas, fotografias, né? Podemos organizar, por exemplo, uma mostra, né? E nós vamos fazer aqui no nosso curso. O que vocês têm de coisas e documentos do passado, como fotografias, como vídeos, músicas, danças, vocês tragam para o nosso curso e nós vamos fazer uma exposição virtual de todas essas fontes históricas. E a partir dessas fontes, nós vamos possibilitar, né, que os nossos estudantes, é uma atividade que pode ser replicada em sala de aula, e que possam, portanto, os professores trabalharem essas fontes trazidas pelos nossos próprios estudantes. Então isso, para o início da história, no novo ensino médio, seria fundamental, seria importantíssimo sempre usarmos as fontes. As fontes, na verdade, elas são a comprovação daquilo que nós estamos estudando. A história, ela tem rupturas e permanências, então através das fotografias da própria cidade, as fotografias antigas, a gente pode tirar uma fotografia no mesmo ponto que foi tirado de uma fotografia antiga e estabelecer ali quais foram as rupturas, quais foram as mudanças e o que permaneceu naquele espaço, né? Bom, e para finalizar, né, é importante todo cursista solicitar, se vocês tiverem dúvidas, questionarem, perguntarem, até mesmo nesse período que a gente vai ter a aula a cada semana, então isso não significa que você não possa entrar em contato e te estabelecer algumas conexões, algumas trocas de experiências. Então, nesse sentido, eu pretendo criar um blog, eu pretendo criar um grupo para que a gente possa trocar mais informações. Então, em síntese é isso. O trabalho no nosso grupo, ele tem a parte teórica, mas da parte teórica nós também traremos a prática, para que teoria e prática possam ser trabalhadas nesse curso de formadores e que assim vocês possam criar, através dessas atividades, outras práticas que possam ser levadas para a sala de aula e também estar compartilhando aqui nesse grupo de formadores. É um prazer estar aqui e espero que todos estejam bem. Um abraço.